Pessoal, como é que vocês estão? Olha o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a formação da sociedade moderna, ou seja, mais uma aula de sociologia. E nós estávamos naquele momento em transição entre a forte presença no pensar humano da religião, dos dogmas, da autoridade, do autoritarismo da igreja e aqueles primeiros que questionavam este valor e que, com a liberdade proporcionada, principalmente pela reforma protestante, começam a pensar de forma livre. Para isso, utilizavam o seu próprio cérebro, ou seja, a faculdade humana chamada razão. A razão vai avançando, vai ganhando força, sobretudo nos países mais liberais da Europa, caso da Alemanha, da Holanda, da França e da Inglaterra. Desta maneira, o avanço da liberdade individual, o avanço da racionalidade, o avanço das ciências naturais e aplicadas vão superando uma visão ultrapassada e, como nós dizemos até pouco, uma visão autoritária, baseada na força da igreja. Muito bem, vamos então observar o que o texto diz sobre estas grandes transformações baseadas na liberdade individual e na racionalidade. Essa nova forma de conhecimento da natureza e da sociedade, baseada na liberdade, baseada na razão, na qual a experimentação e a observação são fundamentais, aparece nesse momento representada pelas ideias e pelas obras de diversos pensadores. Então aqui vão aparecer aquelas pessoas que são fundamentais, relevantes para definitivamente enterrar o mundo antigo de pensamento medieval, de domínio da igreja. O cristianismo dará origem a uma sociedade mais moderna, mais oxigenada, mais livre. Obviamente, pessoas como Nicolau Maquiavel, o italiano Niccolò Machiavelli, que escreveu uma das obras mais seminais da história da política, O Príncipe. Quantas vezes você deve ter ouvido que os fins justificam os meios? Aliás, isso é típico da política brasileira. Então, gente, esse livro, Príncipe, de Niccolò Machiavelli, é uma obra fundamental, até para você entender como funciona a política nos países pobres, sobretudo no Brasil, que é um país viciado, problemático, onde a liderança política não tem nada de importante, só de defeitos. Por isso, da obra de Niccolò Machiavelli, aparece então aquela palavra maquiavélico. É quando um político ou uma pessoa trama situações para obter o seu objetivo, custe o que custar, passe por cima de quem for necessário. Isso vem se aplicando cada vez mais nos dias de hoje ao mercado financeiro. A financeirização da economia tem muito de maquiavélica, porque você não ganha trabalhando e nem produzindo, e é isto, por exemplo, que está destruindo o emprego no Brasil. Em destruindo o emprego no Brasil, está destruindo a estrutura das famílias, que ficam altamente endividadas, perdem a capacidade de investimento e de empreendimento. O que está me deixando feliz
é que os estudiosos da mente humana estão dizendo que, sem exceção, todas as pessoas que participam do mercado financeiro são pessoas psicopatas e sociopatas. Por quê? Porque elas não têm nenhuma empatia para com o outro. Elas estão destruindo um país, como é o caso do Brasil, inclusive a sua liderança, e sequer sentem absolutamente nada pelas pessoas que perdem a capacidade de criar as suas famílias. Veja o quanto a razão e a ciência são importantes. Elas estão dizendo, afirmando que se você é do mercado financeiro, para você vencer, você tem que ser psicopata, sociopata, porque você vai destruir a vida de milhares de pessoas. No caso do governo brasileiro, os psicopatas destroem a vida de 1/5 de bilhão de pessoas. Então, isso é ótimo, porque desta forma, mais cedo ou mais tarde, ao se afirmar isso, obviamente nós vamos acabar com esses políticos corruptos, prevaricadores e agora, mais do que nada, sociopatas e psicopatas. Ou seja, o maquiavelismo aplicado às avessas. Mas de tudo que eu falei, claro que o italiano Niccolò Machiavelli, que representa a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, é um pensador fundamental no desenvolvimento da racionalidade. Quando Maquiavel deixa a Terra, surge um outro italiano. Naquela época, a Itália estava se oxigenando muito. Veja a importância nessa transição da Itália. Os dois primeiros pensadores, Niccolò Machiavelli e Galileu Galilei, são italianos. Hoje, a Itália mergulhou na era do obscurantismo. O que você vê falar da Itália nos jornais, na televisão? Você não vê mais falar de pensadores, de pesquisadores, de inventores. Você vê falar da Operação Mãos Limpas, que a Itália é um país corrupto, que caminha para a extrema-direita, que é um país de mafiosos. Ou seja, a Itália empobreceu por quê? Porque ela deixou de cultivar pessoas importantes, pessoas que tinham um espírito racional e de liberdade individual. É isto que está enterrando a Itália. Bom, quanto ao Brasil, já está enterrado há muito tempo. Mas, gente, Galileu Galilei, ele é considerado o primeiro físico da história. Ele é um grande experimentador. E aquela física que você tem contato logo que você entra no ensino médio, que é a chamada mecânica, sobretudo a parte da mecânica que estuda o movimento, a cinemática, a gente atribui a Galileu Galilei. As grandes observações telescópicas do início da era moderna, como o relevo lunar, como os satélites de Júpiter, entre outras observações, deram toda a fama a Galileu Galilei. Claro que Galileu Galilei foi aprisionado em suas ideias, em sua liberdade, em sua pesquisa pela Igreja Católica. Mas os países da Europa com mais liberdade compraram e desenvolveram as ideias de Galileu Galilei, que em suas obras sempre ironizava a Igreja Católica, sempre o mais burro, porque ele dava aula contando como se fosse um romance. O cara que era o mais burro da história era sempre o representante da igreja. Então ele provocou a igreja, graças a Deus, provocou profundamente, e é claro que a resposta veio. No entanto, meus caros, Galileu Galilei é um dos grandes pensadores da história e nenhum dos padres que o condenaram ficaram na história, porque o que é importante é a liberdade, é a oxigenação, é a invenção. E se hoje você tem um pneu no seu carro instalado numa roda que gira, é graças a Galileu Galilei. E não a nenhum daqueles sujeitos de batina que ficava pedindo para o céu que o mundo mudasse. Então espero que vocês tenham entendido o recado.
Nós temos Thomas Hobbes, este já é inglês. Ele escreveu uma obra fundamental, chamada Leviatã. Essa obra de Thomas Hobbes, gente, ela defende o Estado moderno do jeito que nós conhecemos hoje, com instituições fortes. Ele escreveu inclusive uma outra obra, né, do Cidadão, em que ele discorre sobre o papel que o cidadão deveria ter dentro do Estado moderno. Então, Thomas Hobbes, apesar de matemático, é um dos primeiros a pensar na ciência política. Ele é considerado, ao lado de Niccolò Machiavelli, um dos pensadores, um dos defensores do Estado moderno. Aí nós temos outro inglês, né? Sir Francis Bacon. Francis Bacon, gente, ele é considerado o primeiro cientista moderno. É ele que vai pensar no método e nas metodologias de pesquisa científica, na falseabilidade, na verificabilidade, na experimentação. Então, Francis Bacon, um filósofo, ele cria um método científico, um método racional de pensar e de demonstrar a validade da pesquisa. Grande contribuição. Agora nós temos um francês, René Descartes. René Descartes, gente, além de um grande filósofo, racionalista, amante do conhecimento, ele é considerado um brilhante matemático. Até hoje, quando você localiza um ponto numa lousa, por exemplo, você utiliza o plano cartesiano. Então, é René Descartes que vai permitir o desenvolvimento, por exemplo, da geometria analítica. Vai também ser dos princípios do pensamento de René Descartes a base da cartografia orientada em eixos, os meridianos e os paralelos. Apesar que alguns historiadores da ciência moderna dizem que René Descartes copiou o método do plano cartesiano, ou seja, do eixo X e do eixo Y, perpendiculares entre si, de outro matemático francês, Pierre Fermat. Então aqui eu faço justiça. Porém, essa cópia e não a atribuição ao verdadeiro autor não tira o brilho do brilhante matemático e filósofo René Descartes. Muito bem, gente. Juntamente com esses, há dois outros pensadores que farão a ponte entre esses novos conhecimentos e os que se desenvolverão no século seguinte. Como nós estávamos fazendo a transição da Idade Média para a Idade Moderna, como vocês podem ver nas datas, eu estou transitando entre o século XVI e o século XVII. É no século XVIII, no entanto, que a sociedade ocidental adquire praticamente todas as características que nós conhecemos hoje. Então, esses pensadores que eu acabei de falar para vocês, inclusive dando a contribuição de cada um, eles foram importantes. Porém, estes dois que eu vou finalizar a nossa conversa de hoje, eles foram fundamentais tanto na política, na economia, quanto na ciência. E eu estou falando do inglês John Locke e do também inglês Sir Isaac Newton. Gente, John Locke é simplesmente considerado o pai do liberalismo. Ele era filósofo, porém pode-se considerar John Locke como pai das ciências econômicas. Isto, na época dele, não existia esse título, essa formação. Mas John Locke contribui tanto
para as mudanças do capitalismo, que surge de sua obra a ideia do liberalismo, que, por exemplo, tanto atormenta o Brasil de hoje. Nós temos presidente da República, ministro da Economia e da Justiça, pessoas que querem aplicar à força o liberalismo num país que se acostumou nos últimos 100 anos à social-democracia. Claro que não são bem-vindos, só que a população brasileira, que sequer sabe quem foi John Locke, de onde surgiram as situações, estão sentindo uma dificuldade muito grande para entender estas reformas. E essas reformas não são para o povo brasileiro, porque elas estimulam a alta capacitação, o estudo continuado e a competição contínua. Fato que nós não temos a capacidade. O brasileiro ele tende a se proteger dentro daquilo que ele tem, sobretudo da mediocridade, e ele evita a competição. Por quê? Porque a competição, às vezes, uma pessoa pode ser melhor que 10. Como é que aqueles 10 vão viver? Vão morrer de fome porque existe uma pessoa melhor? Então o Brasil não é um país capitalista. Ele é um país corporativista, onde as pessoas medíocres se unem para defender os seus interesses. Mas elas jamais se expõem à competição. Por quê? Porque, gente, senão elas desaparecem, elas perdem a relevância, elas perdem a importância, elas perdem dinheiro, perdem a capacidade de influenciar os destinos da sociedade. Precisavam ler John Locke. E John Locke, gente, viveu de 1632 a 1704. Veja como nós somos um país atrasado no pensar. Considerada a data de morte de John Locke, nós estamos ultrapassados pelo menos 300 anos. Bom, mas John Locke foi fundamental para transformar a Inglaterra num império mundial, o maior império que já conhecemos, o Império Britânico. E as suas ideias foram fundamentais para que os colonos das 13 colônias no leste da América do Norte fundassem os Estados Unidos da América. Então, é um sujeito de uma obra tão célebre, tão impactante, que ele vai criar o mundo do século XVIII. Sir Isaac Newton, para aqueles que apreciam a sua obra, sabem que ele foi o maior cientista de todos os tempos. A sua incrível capacidade de interpretar, de matematizar e, sobretudo, de tratar todos os assuntos. Isaac Newton é uma pessoa tão rara que, apesar de sua profissão original ser físico, ele era um polímata, ou seja, uma pessoa que sabia tudo de tudo. Claro que a ciência moderna estava no começo, ela não tinha a vastidão que tinha hoje, mas a capacidade de Newton era extraordinária. Newton, quando não tinha um instrumento para provar suas observações, ele inventava. Ele é um inventor de um outro tipo de telescópio, que não o telescópio de Galileu Galilei, e toda a matemática necessária para que a gente entendesse a mecânica do universo, a mecânica celeste, foi criada pelo próprio gênio Sir Isaac Newton. Newton é tido como um dos pais do cálculo diferencial e integral, ao lado do filósofo e matemático e polímata alemão, por que não, Wilhelm Leibniz. Porém, Newton é de uma profundidade, de uma vastidão e de uma capacidade impressionante. Pois bem, gente, agora nós estamos preparados, depois dessa transição do pensamento dogmático para o pensamento racional, para adentrar ao século XVIII e as transformações políticas e econômicas
que praticamente originaram a sociedade capitalista moderna. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido um pouco mais sobre os pensares, sobre a transformação e, sobretudo, ao valor da liberdade, ao valor da competição saudável e entender as falhas, os defeitos que o seu país tem e por que ele tem uma cabeça tão ultrapassada. Um abraço, fico aqui, até a próxima, tchau.